Hoje finalmente vamos falar aqui sobre flambagem na engenharia civil. Vou apresentar para vocês conceitos de comprimento de flambagem, sobre esbeltez. Então fica aí comigo que vamos para mais uma aula aqui no canal. Mas antes de começarmos, deixa eu me apresentar. Meu nome é Vitor, sou engenheiro civil formado pela Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp. Já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, que a gente está quase batendo a meta de 100 inscritos e eu ficaria muito feliz se a gente conseguisse chegar lá. E além disso, comente aqui embaixo o que você quer que eu traga de conteúdo aqui no canal para que eu possa ajudar vocês no curso de engenharia, tá bom? Vamos lá. O que é a flambagem? A flambagem ela vai acontecer quando a gente tiver barras esbeltas, eu já vou explicar mais para frente o que é essa esbeltez, submetidas à compressão, tá? Então a gente nunca vai ver um pilar sendo tracionado que vai ter flambagem, sempre vai ter que estar rolando compressão. E ela é a ruptura por perda de estabilidade e não pela resistência do material em si. Sabe quando a gente esmaga o concreto, tem uma ação de compressão? A gente não está preocupado se o concreto resiste à compressão, se ele vai ser esmagado, mas sim se ele vai perder o equilíbrio natural dele. E aí, como vocês podem ver aqui no desenho, a gente aplica então essa força de compressão e aí surge meio que uma deformação, surge uma barriga nesse pilar. E essa é a perda de estabilidade. E quando você tem uma perda de estabilidade muito grande, muito significativa, aí sim o pilar vai colapsar. Então, a flambagem não é um problema de resistência, mas sim de estabilidade elástica. Beleza. E aí, a flambagem depende das propriedades geométricas da seção transversal, então depende da base, da altura, do momento de inércia da seção transversal, e também depende do material, porque a gente vai utilizar o parâmetro do módulo de Young, módulo de elasticidade, tá? E o que é o que a gente mais quer é descobrir o P crítico, qual que é a carga máxima que esse pilar suporta sem que haja flambagem, tá? Para poder dimensionar, para a gente poder calcular esse P crítico, a gente vai utilizar o método do equilíbrio. E como que ele funciona? Vamos pegar o exemplo de uma barra biarticulada, ou seja, a gente tem um apoio na parte de baixo e um apoio na parte de cima, não tem engaste nesse caso. Se a gente aplicar o P crítico, vai ter essa barriga, que foi o que eu comentei com vocês, esse deslocamento, e vai haver uma excentricidade, que é o quanto esse pilar está deslocando enquanto a gente aplica a força P. Se vocês pegarem lá no vídeo de linha elástica, que eu já trouxe aqui no canal, a gente deduziu essa fórmula, que a segunda derivada do deslocamento é igual a menos o momento, dividido pelo módulo de elasticidade vezes o momento de inércia. E agora a gente vai ter um momento que é dado pelo P vezes V, que é a força sendo aplicada vezes o quanto está deslocando, que é V. Beleza, então aqui eu substituí. E qual que vai ser a solução para o deslocamento nesse caso? Como ele forma uma barriga, uma função senoidal, aparentemente, a gente pode adotar essa solução aqui, que é a constante vezes o seno, mais uma outra constante vezes o cosseno. E aí, se a gente aplicar as leis de contorno, as condições de contorno, a gente pode ver que quando x é zero, o deslocamento é zero. Então, aqui em cima esse ponto é zero. A gente consegue matar aqui o C2 vale zero. E a outra condição de contorno é quando o x estiver aqui na base, o deslocamento também vai ser nulo. E aí a gente vai descobrir a outra condição de contorno. Então, aqui a gente tem a solução para essa segunda condição de contorno. E, finalmente, a gente obtém a equação de deslocamento da barra. Então, conforme a gente vai percorrendo x, né, que é esse eixo, a gente vai ter a equação C1, que é a constante 1, vezes o seno. Show de bola! Para a gente poder determinar o P crítico, a gente vai ter que pegar essa equação que a gente descobriu e fazer as derivadas. Então, a primeira derivada, a gente chega nessa equação. E a segunda derivada, a gente vai chegar nessa outra equação aqui, certo? Só que como a gente viu lá no começo, a segunda derivada do deslocamento estava nessa equação aqui, da linha elástica, lembra? Então, se a gente isolar esse termo aqui, a gente chega nessa outra equação aqui embaixo. Beleza. Colocando em evidência
o termo P sobre I menos o K ao quadrado, a gente forma essa equação, e a única forma dela dar zero é se o termo da esquerda der zero. Então, essa parte inteira aqui tem que ser zero. Então, eu joguei aqui para o lado, isolei o P crítico, considerando K, então, N vezes o π sobre L, a gente chega finalmente na fórmula do P crítico. Então, P crítico vai ser igual a π ao quadrado vezes EI, dividido por L ao quadrado. Beleza? Show de bola! Agora, vamos supor que eu pegasse um outro exemplo. Um exemplo de uma barra articulada engastada. Então, na base tem um engaste, na parte de cima tem um apoio, a gente está aplicando a nossa força P, vai gerar um deslocamento que é um pouco diferente da barra biarticulada, mas também tem a mesma barriga, né, do deslocamento. E se a gente fizesse toda a dedução, que eu acabei não trazendo aqui, a gente vai chegar numa fórmula muito parecida, que é o P crítico igual a π ao quadrado vezes EI, dividido por LFL ao quadrado. E quem que é esse LFL? É o comprimento de flambagem. E nesse caso, para uma barra articulada engastada, ele vai valer L sobre a raiz de 2. Então a única coisa que vai mudar, se a barra for biarticulada, se ela for articulada engastada, biengastada, vai ser o comprimento de flambagem. Tá bom? Então aqui embaixo eu trouxe os outros exemplos, como se ela tivesse só engastada na base. A fórmula, como vocês estão vendo, é a mesma, só que o comprimento de flambagem é 2L. E para uma barra biengastada, a gente vai ter que o LFL, o comprimento de flambagem, vai ser L sobre 2. Legal, né? Então a gente já descobriu qual que é a fórmula do P crítico. Agora vamos entender o que é a esbeltez. É um conceito que relaciona o comprimento de flambagem e as dimensões da seção transversal. O que é então uma barra esbelta? Ela possui um comprimento de flambagem muito maior do que a base e a altura. Então vamos pensar, um pilar que tem 3 metros de altura e a seção dele é 20 por 20 centímetros. Você concorda que 20 por 20 é uma dimensão muito menor do que um pilar de 3 metros? Então a gente vai ter um pilar esbelto. E a gente consegue calcular o quanto esbelto ele é. Basta a gente calcular o coeficiente de esbeltez. Então ele é representado pelo lambda, que vai ser igual ao comprimento de flambagem, dividido pelo raio de giração, que é esse izinho aqui. Quanto que o izinho vale? Ele vale a raiz quadrada do momento de inércia dividido pela área. Isso aqui é bem matemático, né? Uma propriedade geométrica, então não tem grande dificuldade em calcular isso aqui. Para barras pouco esbeltas, a resistência vai falhar antes da flambagem. O que faz sentido. Vamos pensar num pilar que tem, sei lá, meio metro e a seção dele é, sei lá, 30 por 30, 30 centímetros por 30 centímetros. Como ele é pouco esbelto, ele vai falhar primeiro a resistência, então você vai esmagar ele vai se romper antes dele apresentar uma deformação elástica, tá? Agora, para barras com uma certa esbeltez, tipo aquele exemplo do pilar de 3 metros com uma seção super pequena, a gente tem que analisar esse coeficiente aqui, que no caso é a tensão de flambagem. Tá? Então, a tensão de flambagem ela vai ser menor que a tensão de compressão, porque primeiro ela vai falhar pelo equilíbrio e não pela resistência. E aí, o que eu fiz aqui, né? Essa aqui é a equação que a gente tinha, e eu dividi pela área dos dois lados. Então, aqui eu dividi pela área e aqui eu dividi pela área. Aí a gente vai chegar, então, numa tensão, porque força sobre área é tensão, que é igual a π ao quadrado vezes o módulo de elasticidade, dividido pela esbeltez ao quadrado. Beleza. E o que é exatamente essa tensão de flambagem? Eu trouxe aqui um gráfico mostrando como que é o comportamento dela para o aço. Então, no eixo X a gente tem a esbeltez, no eixo Y a gente tem essa tensão de flambagem, e perceba que quanto menor a esbeltez, ou seja, uma barra muito robusta, ela possui uma tensão de escoamento que é devido à resistência do material, que é o sigma C que eu mostrei aqui em cima.
Ele é maior do que o coeficiente de flambagem. Até que chega um ponto que o coeficiente de flambagem começa a ser mais relevante, que é quando atinge uma certa esbeltez. E aí ele vai falhar primeiro para a flambagem do que para a resistência do material. E aí começa a perder resistência, começa a ter uma flambagem plástica, até que chega um ponto que a barra é tão esbelta, se for uma barra tão esbelta, que vai exponencialmente diminuir a tensão de resistência dela à flambagem. Por isso que quanto mais esbelto, menor o P crítico que ela aguenta. Faz sentido? Então, se a gente tiver um pilar muito esbelto e a gente aplicar uma força que seja suficiente, sei lá, que não seja tão grande assim, já é o suficiente para poder flambar esse pilar. Faz sentido essa relação? E eu espero que isso tenha ficado bem claro, porque se você entender esse conceito, acabou, vai ficar ridículo a parte de flambagem. Então, aqui, como eu comentei, para esbeltez menor que 100 nesse caso, antes de chegar no ponto C, a gente tem os resultados da linha ABC, chamado aço doce. Então fica aí a curiosidade, né, sobre esse gráfico. E pessoal, essa aqui é a teoria de flambagem. Perceberam que é muito tranquilo, é super fácil de entender? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários que eu respondo vocês. E eu vou trazer um vídeo resolvendo um exercício de flambagem, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal, comenta o que vocês querem ver aqui. E no mais é isso. Até mais!